amados, sejam todos muito bem-vindos. Também nossos irmãos que nos acompanham pelo Instagram e também pelo YouTube posteriormente. Muito bem-vindos. A gente sempre lembra, né, os nossos recadinhos iniciais, a questão do celular, para que a gente coloque no modo silencioso, modo avião, ou desligar conforme você deseja, para que a gente possa ter um silêncio e assim fazer uma prece com o silêncio, né? Também lembramos que temos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações na recepção. Também temos a venda de livros hoje não temos lanche, mas os livros estão ali, fiquem à vontade para adquiri-los também com a mesma função da manutenção da nossa casa. Estamos com o cronograma mensal do 11º aniversário do Centro Espírita Irmã Sheila, com palestras temáticas. E agora, já no sábado, já é a comemoração do nosso aniversário da nossa casa, e a gente tem o Café com Afeto, que a gente sempre faz, né, com esse intuito da sustentabilidade do Centro Espírita, né? Então, agora dia 15 de novembro, após a palestra, terá esse Café com Afeto, e quem quiser adquirir o ingresso pode também se dirigir à recepção. Você é nosso convidado especial. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar, se não passaram ali para marcar o xizinho, podem passar para ir confirmando a quantidade dos passos que você está fazendo tratamento espiritual. Lembrando do nosso atendimento fraterno, que sempre são aos sábados, né? Sempre é aos sábados, às 18h30. E, finalmente, né, a nossa palestra pública de hoje, que será proferida por nossa irmã Graciele, com o tema Porta Estreita. Me deu um branco aqui, mas muito bem, Porta Estreita. Eita, que tema interessante. Então vamos para a leitura do livro Minutos de Sabedoria, item 107. Nos diz o seguinte, o Carlos Torres Pastorinho: quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Então, com essas palavras edificantes de Carlos Torres Pastorino, ao qual elevamos nosso pensamento a Deus, possamos assim fechar nossos olhos, se assim desejar, para fazer nossa prece inicial. Pedimos ao Cristo Jesus toda a concentração necessária aqui neste auditório, para que assim possamos receber as bênçãos do Cristo através da sua palavra, que será colocada em nossos corações, que possamos ter o acolhimento dessa semente e que a gente possa florir e possa frutificar, né, diante dos nossos irmãos, que possamos ser luz para todos os quais encontraremos no nosso dia a dia. Também te pedimos, Senhor, por nossa irmã Graciele, que ela possa ser amparada pela espiritualidade amiga da casa e assim ela possa repassar e compartilhar a tua palavra com todos nós, encarnados e desencarnados. Permanece conosco, Cristo Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar do Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e vamos falar de uma das parábolas de Jesus que eu gosto muito, que se trata da porta estreita. Essa parábola está contida no Evangelho de Mateus, e eu vou ler um trechinho para a gente poder contextualizar e prosseguir. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição
e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. A porta estreita e a porta larga, as duas portas que estão sempre à nossa frente. Como ele diz aqui, entrai pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. Primeiro nós precisamos entender o que é a perdição em si, certo? A perdição, a gente sempre se atém a cair nos nossos próprios erros, a cair nas luxúrias, mas a perdição é perdermos dos caminhos que nós temos que seguir pela nossa vida. Nós temos a porta estreita, que é a porta da evolução, que é a porta da vida, e nós temos a porta larga, que é a porta da degradação, a porta da morte, assim como diz o Evangelho. E quando ele fala a porta da vida e a porta da morte, nós sabemos hoje que a vida é eterna, a vida terrestre ela é passageira, sim, infinita, mas o Espírito ele sobrevive, ele vive infinitas vidas, né? Vidas sucessivas através da reencarnação. E quando ele fala aqui sobre a porta da degradação, que é a porta larga, que é a porta da morte, está falando do caminho que nós estamos percorrendo e estamos nos perdendo a vida que nós temos direito, a vida feliz. Aqui ele fala que alguém teve feito uma pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, haverá os que se salvam? E Jesus respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. Percebam qual é a resposta de Jesus: fazei esforços. E para contextualizar isso, eu queria trazer para vocês a passagem da vida de Jesus, onde ele vai ao encontro de Lázaro, mas quando chega, Lázaro já está morto. A gente lembra do prodígio que Jesus fez de ressuscitar Lázaro no mundo dos mortos. Mas a gente precisa entender como tudo aconteceu, o contexto. Quando Jesus chegou e procurou por Lázaro, e que haviam comunicado que Lázaro já havia morrido, ele se dirige até o túmulo de Lázaro. E quando ele chega até o túmulo de Lázaro, o que Jesus diz? Removam a pedra. O que é esse remover a pedra? Para um homem que andou sobre as águas, para um homem que fez o prodígio das materializações, como a multiplicação dos peixes e dos pães, para um homem que curou o cego, para um homem que fez o paralítico andar. O que é para ele retirar a pedra de um túmulo? Tendo ressuscitado Lázaro, o que significa quando Jesus nos pede para que nós removamos a pedra do túmulo de Lázaro? Ele está nos dando a oportunidade de nos esforçarmos, de fazermos. Porque há algo que eu posso fazer e algo que eu ainda não consigo. Nós ainda não conseguiríamos ressuscitar Lázaro, mas nós conseguiríamos remover a pedra. E Jesus não nos tira essa oportunidade. O Deus que é justo, que é amoroso, Ele não nos tira essa oportunidade da gente se esforçar, da gente fazer, da gente procurar. Então, quantas vezes nós esperamos que, em determinada situação, Jesus, ou Deus, remova as pedras para os problemas que nós precisamos resolver, que nós precisamos nos esforçar para resolver. E é isso que, quando Jesus chega até Lázaro e pede para que removam a pedra, é o que ele pede para a gente todos os dias, o nosso esforço. Porque quando removeram a pedra, Jesus foi lá e operou o milagre. Trouxe Lázaro novamente à vida. Daquilo que nós ainda não conseguimos fazer, para poder passar pela porta estreita, para caminhar pelo caminho da evolução, existe também o que está ao nosso alcance. Como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio.
Jesus, tendo feito tantos prodígios, como eu falei, ressuscitou Lázaro, fez o paralítico andar, fez o cego enxergar, curou muitos doentes, multiplicou o alimento. E nós, dentro da nossa capacidade, dentro do que nós podemos nos esforçar, o que nós estamos fazendo para que nós possamos adentrar essa porta estreita? A porta da vida, a porta da evolução, que é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho me fala que muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aqui, continuando no Evangelho, ele fala: e quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abri-nos, e ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Quando ele começa falando: comemos e bebemos em vossa presença, hoje nós também permanecemos comendo e bebendo na presença de Deus, comendo e bebendo no exemplo que Jesus nos trouxe, porque nós hoje temos o conhecimento. Nós não podemos mais alegar a ignorância, justificar os nossos erros pela falta de conhecimento. Hoje nós já temos esse conhecimento e os erros que nós cometemos é de forma consciente, porque Jesus veio para a gente para ensinar como percorrer o caminho estreito, o caminho que nos dá acesso à porta estreita. E qual é esse caminho estreito que nós precisamos percorrer? Nós precisamos percorrer o caminho do conhecimento. Não mais é legado à ignorância. Nós temos conhecimento, sim, mas nós precisamos buscar mais. Assim como se procura um tesouro no tem um mapa, e seguindo aquele mapa nós vamos encontrar o tesouro, estudando aquele mapa, assim somos nós hoje, com conhecimento. Nós precisamos nos esforçar para adquirir conhecimento, para poder encontrar o caminho reto, o caminho que vai nos levar à porta estreita. Nós precisamos de atenção. Por que atenção? Porque nós precisamos nos manter vigilantes. Nós ainda somos muito imperfeitos. E qualquer desatenção nossa, nós vamos cair nos nossos próprios vícios. Então, nós precisamos de atenção, nos manter vigilantes. Jesus nos disse: vigiai. Mas não é a vida do irmão, não. É a nossa mesma. Vigiar a nossa vida, vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, aquilo que nós alimentamos e deixamos crescer dia após dia dentro de nós. Hoje, o que nós carregamos dentro de nós é bom? É agradável à vontade de Deus? Por quantas vezes nós estamos naquele caminhozinho reto, permanecendo firme, no momento de invigilância nossa, nós caímos nos nossos vícios? Porque nós somos maus? Não. Mas porque fomos invigilantes. Porque nós ainda somos imperfeitos e precisamos nos esforçar para isso. Não é algo ainda que seja natural ao nosso espírito, o caminho do bem. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ter critério. O que é esse critério? Vamos dar aqui um exemplo. Nós temos a nossa vida profissional, nosso trabalho, nós temos a nossa vida familiar, que são os nossos familiares, a nossa família, a nossa convivência. Nós temos a nossa vida religiosa, aquilo que nós acreditamos e cultivamos. Quais são os critérios que nós utilizamos hoje para, em todas as áreas da nossa vida, nós permanecermos no caminho correto? Na minha vida profissional, quais são os meus critérios? Será que na minha vida profissional eu sou honesto? Eu sou respeitoso? Eu sou caridoso? Será que na minha vida pessoal, junto à minha família, quais são os critérios
que eu utilizo para poder direcionar a minha vida? Será que é o critério do amor, da perseverança, da paciência? Na minha vida religiosa, que nós precisamos desse lado para nos amparar também, quais são os critérios que eu utilizo hoje? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu alimento, me aproxima de Deus ou me afasta? Me aproxima do meu irmão ou me afasta? Me aproxima a percorrer o caminho que eu preciso ou eu me afasto dele? Quais são os critérios que estão regendo a nossa vida hoje? Será que hoje também eu sou prudente? Ou eu continuo alimentando as minhas ações pelo impulso? Será que a prudência que eu hoje consigo ter em todas as áreas da minha vida consegue me levar a esse caminho estreito, esse caminho apertadinho que nos leva à porta estreita, ao acesso à vida? Será que eu estou praticando a retidão? Como é que eu estou alimentando a minha fé? Como é que eu estou cultivando isso? Quais são os sentimentos que eu alimento dia após dia no meu interior? Será que eu alimento a esperança no meu coração? Ou eu sou aquela pessoa pessimista de que tudo murmura, que de tudo reclama? Dentre tudo isso, o que mais nos coloca mais próximos de Deus e que ainda é um caminho muito difícil de percorrer também é o caminho da caridade. Como é que eu estou praticando a caridade hoje? Caridade material, a caridade moral, a caridade também para comigo. Vejam que são vários atributos que nós precisamos nos esforçar para ter, para ser, para poder percorrer este caminho que é estreito. O caminho de renúncia, o caminho de abnegação, o caminho de renúncia ao nosso egoísmo, aquilo que nós acreditamos que somos, para nos tornarmos um espírito melhor. Quando Jesus vem nesta parábola e fala que muitos dos chamados e poucos os escolhidos, Jesus nos ensinou durante toda a sua trajetória na vida terrena como nós devemos percorrer este caminho estreito. Ele chamou a todos. Mas, assim como para entrar na festa, nós precisamos de um ingresso, um convite, para entrar nessa porta estreita. Será que eu renunciei a tudo aquilo que me afasta desta porta? Será que eu me esforcei para percorrer o mesmo caminho que Jesus percorreu? Para poder chegar na porta da porta estreita e poder reclamar que Jesus chamou e não me escolheu? Ou eu não me fiz ser escolhida? Eu não me esforcei para isso. Quando a gente fala sobre muitos dos chamados e poucos os escolhidos, eu gosto muito de lembrar também da parábola das bodas, onde o Senhor chama todos à sua festa, mas chamam a todos. Os primeiros chamados não deram a menor importância para a festa que estava acontecendo. Quando o Senhor soube, Ele mandou que os servos chamassem outros. A todos aqueles que eles pudessem encontrar pelo caminho, o Senhor mandou chamar a sua festa. Mas até para entrar nessa festa, precisava que aqueles que se propuseram a ir celebrar junto ao Senhor, precisavam que estivessem com uma roupa, um traje bonito. Nós, quando vamos a uma festa, a um evento, nós sempre escolhemos as nossas melhores roupas, né? De preferência aquela roupa nova que ainda está na etiqueta, não aquela roupa velha, gasta, que se eu for num lugar a pessoa já sabe quem eu sou só pela roupa que eu vou, de tanto que aquela roupa ela anda. Então, quando nós somos chamados para sermos escolhidos, nós precisamos também estarmos trajados de uma roupa nova.
Deixar aquela roupa velha dos nossos vícios, das nossas quedas, dos nossos miasmas, de tudo aquilo que nós carregamos, que nós sabemos que é contrário à vontade de Deus, para trás. E nós precisamos assumir essa veste nova. Mas para vestir essa veste nova é preciso esforço, dia após dia. Cortar o tecido, costurar, alinhavar, apregar o botão, dar o caimento, lavar, passar, cuidar e zelar por esta roupa nova. E hoje nós fazemos isso com a nossa veste, com o nosso espírito, para que ele tenha uma roupagem nova, para que nós possamos ser escolhidos, porque nós somos chamados todos os dias. Esta não é a nossa primeira encarnação, e pela graça e misericórdia de Deus, também não será a última. E quantas vezes nós perderemos a oportunidade de poder participar dessa festa, de entrar por essa porta estreita, para poder acessar toda a felicidade a qual Deus nos aguarda, Deus nos espera. Poder chegar na frente dessa porta estreita com uma roupa bonita, com uma roupa zelada, para que eu possa assim festejar mais próximo a Deus. Porque é isso que é o objetivo das nossas múltiplas existências, das nossas múltiplas reencarnações. É a misericórdia de Deus agindo sobre a nossa vida, nos dando, dia após dia, vida após vida, a oportunidade para que nós possamos nos esforçar para mudar a roupa do nosso espírito. Porque a roupa material, ela é finita. Ela desgasta, ela envelhece, ela enruga, ela vai ficando feia com o passar do tempo. Mas e o meu espírito? O que é que eu estou fazendo para que, com o passar do tempo também, ele não fique feio, enrugado, assim como a minha veste material no meu corpo? Será que hoje eu alimento aquilo que me afasta da vontade de Deus? Será que hoje eu percorro caminhos largos? Eu percorro caminhos cômodos? Eu percorro o caminho da soberba, do ódio, do egoísmo, do orgulho, da falta de indulgência, da preguiça? Olha que interessante, a preguiça. A gente sempre, quando fala na questão da reforma íntima, da melhoria e da evolução do nosso espírito, a gente não se atenta a essa falha nossa, a preguiça. Quem aqui de nós não queríamos estar na segunda-feira, no início de semana, 7 horas da noite em casa, com banho tomado, roupa aconchegante de ficar em casa, confortável, assistindo uma série, comendo balde de pipoca? Em vez de estarmos aqui procurando conhecimento, procurando o amparo que nós sabemos que nós precisamos. Quantas oportunidades nós perdemos pela preguiça de nos esforçarmos, de não procurar ler um livro, de não procurar abrir o Evangelho, de não participar de um estudo, de não procurar praticar a caridade pela simples preguiça. Não dizem que a preguiça é a mãe de todos os outros pecados? Por isso que, para passar pela porta estreita, nós precisamos da vigilância, como eu falei. E nós estamos também sendo vigilantes em relação à nossa preguiça? Será que, para tantas outras coisas a quais nós almejamos, que nós nos esforçamos, nós também estamos deixando a nossa preguiça, o nosso comodismo de lado, buscando as coisas primeiras, as coisas que nos aproximam de Deus todos os dias? Ou nós estamos sendo preguiçosos, nos acomodando, não nos esforçando para adquirir conhecimento, não nos esforçando para procurar ser um espírito melhor, para procurar ser uma pessoa melhor? Será que a nossa preguiça ainda hoje não nos traz todas essas amarras? Será que nós já temos essa consciência
Será que nós já somos vigilantes o suficiente para perceber que a preguiça ainda nos impede de realizar, de nos esforçar? Caminhar pelo caminho largo é muito bom. É muito cômodo. Mas lembremos que o caminho largo irá nos levar à porta larga. E o que tem depois desta porta larga? Caminhar pelo caminho largo é nos entregar às luxúrias da vida terrena. E eu me digo, quando falo de luxúrias, é se entregar a todos os prazeres que nos tira do principal foco e objetivo que nós temos que ter. É muito fácil quando, por exemplo, eu quero comer um bolo de chocolate, mas eu tenho um objetivo de cuidar melhor da minha saúde, praticar uma atividade física, de seguir aquela dieta que o nutricionista passa pra gente. É difícil. Requer esforço, requer abnegação. Será que a gente consegue fazer isso em todas as áreas da nossa vida? Será que nós estamos nos esforçando? Porque para tudo aquilo que nós nos esforçarmos, nós vamos conseguir. Talvez não de primeira, não de segunda. Algumas tentativas, porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. Mas é o não se entregar. Reconhecer quando errar, sim, mas permanecer se esforçando para alcançar aquele objetivo. No dia que falhar, não desistir. No dia que não conseguir, não desistir, mas perseverar. Aproveitar todas as oportunidades que nós temos. Quantos de nós aqui, por exemplo, não gostaria de ter a saúde para poder estar sentado aqui neste auditório, para poder trabalhar, para poder fazer os seus afazeres domésticos, poder cuidar de si mesmo? E quantos daqueles hoje não podem, não têm essa oportunidade pela falta de saúde ou por outros motivos? E nós temos. E como nós estamos utilizando tudo que nós temos ao nosso favor, todos os instrumentos que Deus nos dá? Será que nós estamos fazendo bom uso daquilo que nós recebemos? Ou será que nós estamos desperdiçando mais uma oportunidade, perdendo por preguiça, por egoísmo, por orgulho, pelo próprio comodismo? Porque os prazeres terrenos, aqueles aos quais nós nos entregamos muitas das vezes, ele é bom, é confortável. Mas aonde esses prazeres terrenos irão me levar? Será que me entregar a esses prazeres terrenos, me entregar a este comodismo, aonde vai me levar? Vai me levar a uma vida feliz? Hoje nós vivemos no planeta Terra e nós sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Espíritos um pouco melhorados, porque nós já fomos muito piores, por incrível que pareça. Já melhorados, hoje já estamos vivenciando as provas e as expiações, porque nós já fomos espíritos muito ignorantes. Nós vivemos uma lei de progresso, uma lei natural que Deus nos inscreveu, Deus nos deu. Nós estamos fadados, digamos assim, ao progresso. Nós sempre vamos melhorar. Nem que sejam a passos lentos, nós sempre iremos melhorar. E com o objetivo desse melhoramento, desse progresso, quando nós pudermos expiar tudo aquilo que nós ainda carregamos, digamos, de ruim dentro da gente, dos nossos vícios, dos nossos arrastamentos, quando o nosso espírito for purificado, o que é que nos espera? O que é que Deus sempre nos diz que nos espera? A felicidade, os mundos felizes. Esse mundo que nós vivenciamos hoje, de dor, de angústia, de aflição, não é o nosso futuro. Nós estamos aqui só de passagem.
que entra o nosso esforço? O quão eu estou me esforçando para permanecer aqui mais tempo ou para que eu possa sair dele mais rápido? Onde está me levando o meu esforço? A um hotel ralé, um hotel simples, que é só aquele ventilador com teco, ou aquele hotel 5 estrelas, com todo o conforto que eu possa ter, com toda a felicidade que pode me proporcionar? Aonde o meu esforço está me levando? A percorrer a porta larga, ao comodismo? Ou meu esforço está me levando, me encaminhando para o que realmente importa para nós? Por isso que é importante nos mantermos vigilantes. Será que os nossos olhos hoje estão voltados para o que realmente importa? Ou nós estamos perdidos olhando para o que não nos é importante, para o que nos desvia do caminho, que nos leva à porta estreita, que nos leva aos mundos felizes? Perceba que tudo depende do nosso próprio esforço. Qual mérito nós teríamos se Deus nos desse a resposta de tudo aquilo que nós vivenciamos hoje, que é consequência unicamente das nossas próprias escolhas, das nossas próprias atitudes, desta vida, de outras vidas? Se Deus chegasse e resolvesse um problema que nós mesmos criamos, onde estaria o nosso mérito? Seria como fazer uma prova, já com o gabarito, com todas as respostas ao lado. E o meu aprendizado? Onde está? Onde está aquela bagagem que eu estou me esforçando para adquirir para ser um espírito melhor, um espírito puro, um espírito elevado, assim como Jesus foi, assim como Jesus é. Jesus encarnou na Terra para nos mostrar que é possível, que o caminho não tem nada de alegórico, que não tem nada de muito diferente, mas que quem complica a nossa própria vida somos nós, pelos nossos comodismos, pelo nosso apego àquilo que nós sabemos que não nos faz bem, o orgulho. Então, para caminharmos pelo esse caminho estreito, para podermos acessar a essa porta estreita, requer de nós nos negarmos aquilo que nós já temos a consciência que não nos faz bem. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si, mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quantas oportunidades eu ainda vou, com tantos chamados que Deus nos faz, perder a oportunidade de festejar, de estar no estado completo de felicidade? Vou carregar e me apegar àquilo que hoje, à luz da consciência, já me direciona que não é o caminho que eu tenho que seguir. Quando Jesus fala que precisamos renegar a nós mesmos, que o fardo com ele se tornará mais leve, perceba que ele diz que não será mais fácil, em momento nenhum. Porque o difícil é nos despojarmos de nós mesmos. É fácil resolver o problema do outro, é fácil resolver uma situação que o outro vive, mas é difícil resolver a nossa. E para isso, requer o desapego, requer resignação, principalmente, de não nos colocarmos no papel de uma vítima que precisamos de um Salvador resolvendo o nosso problema. Jesus veio nos ensinar que nós temos
essa capacidade, nós mesmos, de resolver. E percebam que muitas das vezes quem complica a nossa trajetória, a nossa caminhada, somos nós. Jesus viveu pouquíssimo tempo sobre a vida terrena, apenas 33 anos. Estou quase chegando à idade dele. E eu não consegui fazer ainda 1% do que ele fez. E eu já sei de alguma coisa, há muito tempo, mais do que aquelas pessoas da época. Jesus falava à época para aquelas pessoas através de parábola, para que fosse mais fácil o entendimento. 2000 anos depois, da forma mais pedagógica possível, nós ainda não conseguimos muitas das vezes colocar em prática aquele conhecimento que nós já entendemos. Mas é porque o ensinamento é difícil ou somos nós que complicamos? O caminho a gente já sabe, está inscrito na nossa consciência. Todas as vezes que nós nos desviamos do caminho reto, do caminho que nos leva à porta estreita, a nossa consciência nos mostra, nos direciona. Quando a gente faz algo que a gente sabe que não é bacana, que a gente sabe que não é correto, a gente pode muitas das vezes não reconhecer para o outro, mas a nossa consciência ela nos acusa. Então, nem a ignorância mais nós podemos alegar, nem esse luxo, digamos assim, de alegar que fez algo contrário à vontade de Deus, que Deus quer para o nosso próprio bem, pela ignorância, porque nós já sabemos qual o caminho. Mas nós precisamos aprender como nos esforçar para isso. Porque isso a gente ainda não conseguiu aprender da forma correta. Porque o esforçar aqui não deve ser algo custoso, não deve ser algo pesado, tem que ser algo leve. Não é fácil. Jesus não nos prometeu que seria fácil, mas que seria leve. Então nós precisamos aprender a nos esforçar para que nós possamos percorrer este caminho de forma mais leve. Não tornar esta travessia por este caminho algo tão custoso, algo tão demorado. E o caminho é simples. Jesus ele nos deu o maior ensinamento: o amor e a caridade. Se nós conseguirmos executar isto da melhor forma que nós possamos fazer, a gente vai conseguir se manter firme neste caminho estreito. E essa travessia, ela será mais rápida. Porque a travessia do caminho largo, ele é confortável, mas é demorada. As penas são duras. Aquilo que nos aguarda pelo caminho largo não é bom. Ainda irá nos causar muito sofrimento. Muitas das vezes a gente procura sempre um atalho para resolver algo ou para chegar mais rápido em algum lugar. E nós já sabemos qual é esse atalho hoje para o nosso espírito. O amor, a caridade, a humildade. Reformar o nosso espírito, este é o caminho mais rápido. Estreito sim, mas é o mais rápido. Então, quem hoje prolonga as nossas próprias aflições, percorrendo pelo caminho mais largo, somos nós. Nós precisamos aprender a escolher, aprender a nos esforçar para podermos percorrer este caminho. Nós estamos nos encaminhando, apesar de vivermos na Terra, nesse mundo de provas e expiações, nos encaminhando para a regeneração da Terra. Então, muitos de nós aqui já somos espíritos, sim, muito melhores do que já fomos. E após o mundo de regeneração, nós iremos para um mundo feliz, que é isso que nos aguarda. A verdadeira felicidade, não a felicidade terrena, daquilo que os prazeres terrenos podem nos proporcionar, porque é passageiro e não é real. A verdadeira felicidade é a que nos aguarda,
felicidade plena, onde todos nós poderemos aproveitar da presença e da boa vontade e da verdadeira felicidade junto a Deus. Então, que hoje nós possamos sairmos daqui comprometidos com nós mesmos, que nós já temos o conhecimento, nós já sabemos qual caminho nós precisamos percorrer, mas comprometidos em nos esforçarmos para percorrer com vontade o caminho que nos leva mais próximo e mais rápido à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É a nossa felicidade. Perceba que o maior beneficiado sempre vai ser a gente. O que Deus quer de nós é a nossa felicidade. E só depende, única e exclusivamente, da gente. Esta responsabilidade não está na mão do amiguinho, do irmão, não. Está nas nossas próprias mãos. E que possamos fazer das oportunidades que Deus nos dá todos os dias, vida após vida, uma nova oportunidade de poder aproveitar, percorrer este caminho de forma mais rápida, mais leve, para que nós possamos viver a felicidade futura, a felicidade plena. E não, a gente precisa já sair daqui, escritos na nossa consciência, esse compromisso com nós mesmos, compromisso de nos esforçarmos. E quando a gente puder fraquejar, a gente poder se lembrar com o que nós nos comprometemos. Porque se a gente cumprir e formos fiel àquilo, a gente vai conseguir percorrer este caminho e acessar a porta estreita, acessar o mundo e a vida feliz. Muito obrigada. Agradecemos nossa irmã Graciele por essas palavras edificantes que sempre elevam nossa vibração, sempre nos guiando, nos orientando com as palavras do Cristo, para que assim a gente possa cada vez mais andar no caminho reto do Senhor Deus. Então, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, fiquem agora com o passe virtual, que tem um link na